A paz do Senhor, queridos irmãos, novamente estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores da Escola Dominical da Assembleia de Deus aqui da cidade de Londrina, estado do Paraná. E estamos agora já iniciando o nosso novo trimestre deste ano de 2023 com um tema igualmente interessantíssimo e um tema muito atual para os dias que nós estamos vivendo. É o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição que estaremos estudando neste domingo é a lição de número 2, do dia 9 de julho de 2023. O título da lição é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O texto áudio da nossa lição é Romanos capítulo 3, o versículo 20, que diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E a verdade prática traz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe nós não faremos, porque temos certeza que todos os professores já leram ou terão oportunidade de ler durante a semana, que é o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 20. Um texto bastante sério, bastante pesado, que exige muita reflexão da nossa parte. O professor de escola dominical já está acostumado com isso, né? Nós não podemos ler um texto uma única vez. A gente lê novamente, lê pela terceira vez, quantas vezes forem necessárias, até que a gente possa ter a compreensão do texto como um todo. E a introdução da nossa lição é o seguinte: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Que afirmação séria. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito 3, 5 e 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Olha que sério isso. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Isto quer dizer, até mesmo em igrejas. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. A nossa lição ela se divide em 3 pontos. O ensino bíblico da natureza pecaminosa, porque é um ensino bíblico, é uma doutrina bíblica. O ponto 2 são as teologias modernas que querem destruir a doutrina bíblica. E o ponto 3, a normalização do pecado, outra coisa muito grave em nosso meio. Eu gostaria de iniciar a lição entendendo melhor o título da nossa lição. O que é que nós entendemos por deturpação? O que é deturpar alguma coisa? Porque o título é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Deturpar. Deturpar é desfigurar, é estragar, é corromper, é alterar o original, é sujar, é enodoar, é macular, é conspurcar, é aviltar. Vejam que grande perigo e a necessidade de que esta lição que nós estamos vendo no dia de hoje vem trazer, né, aos riscos seríssimos daquilo que essa deturpação bíblica do pecado pode causar.
tanto na nossa vida pessoal como cristãos, como também na vida da Igreja do Senhor Jesus. Em nossa introdução, diz que quando a doutrina bíblica do pecado ela é deturpada, tudo mais no campo moral também o é. Como consequência disso, estampa-se diante de nós uma total desvalorização dos conceitos bíblicos, de certo e errado, daquilo que agrada ao Senhor e do que a sua palavra nos ordena. Então, isso é muito sério nós observarmos, estarmos atentos a isso, para nós não escorregarmos nesses riscos que estão aí diante de nós. Então, nosso primeiro ponto, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O que a Bíblia diz sobre isso? A definição do pecado. Pecar, o que é? É transgredir a lei. A nossa revista coloca, não é? É não atingir o alvo, não é que Deus estabeleceu, errar o alvo, né? Pecar é transgredir a lei, sair fora daquilo que Deus ordena em sua palavra. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, declara assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Pecar é opor-se a Deus, estar em rebelião contra Deus. E a única maneira de mudar essa situação dramática é reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali, o ser humano é restaurado e passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, um texto bem conhecido, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora o homem está reconciliado com Deus, em uma nova criatura. Subponto 2, a universalidade do pecado. No Éden, o homem vivia em franca comunhão com o seu Criador. Deus fez o homem reto, isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. E como tinha, então, livre poder de escolha, não é? Ele optou, esse ser criado por Deus, por desobedecer ao seu Criador, trazendo com isso graves consequências para si e para toda a raça humana. A ordem foi bem clara, como está em Gênesis 2,16. Mas Adão e Eva não foram capazes de obedecer. Sempre nós costumamos dizer, não é, que o fatídico capítulo 3 de Gênesis, porque é um fato terrível que aconteceu ali em Gênesis 3. É tão terrível o verso 9 do capítulo 3 de Gênesis, Deus chamando Adão, onde estás? E Adão, temeroso, foi se esconder. Ele perdeu a comunhão com o seu Criador. Que momento triste para toda a humanidade. A partir de então, o pecado se tornou algo inerente à natureza humana. Romanos 5,12 deixa isso claro. Como podemos ser declarados culpados por uma falha que Adão cometeu há milhares de anos? Confirmamos essa herança com os nossos erros em nosso cotidiano. Temos a mesma natureza pecaminosa de Adão. Temos uma terrível inclinação de nos rebelar contra Deus. E como está em Romanos 6,23, um texto muito conhecido também, a grave condenação da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas em Romanos 3,24, temos a garantia da anulação dessa condenação, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. E o subponto 3, corrupção total. As consequências da desobediência
a malignidade que o pecado trouxe são tão nefastas que atingiram todas as áreas do ser humano. A corrupção mental, moral e espiritual. Olha o alcance desse desastre. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação do pensamento era só má continuamente. Romanos 8,6 diz que a inclinação é morte. E no verso 7, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas somos aliviados quando lemos em Tito capítulo 3, o versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que obra maravilhosa! O trabalhar do Espírito Santo em nós provoca o processo da regeneração em Cristo Jesus para nos tornar uma nova criatura. Não é na força do nosso braço, no nosso querer humano. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos. O Romanos 2,4 diz que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. Quando em Romanos 3,25 diz que Cristo foi proposto por Deus para propiciação, significa que Cristo morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados. A morte de Cristo foi o sacrifício apropriado e designado pelo próprio Deus, para que os nossos pecados fossem o quê? Perdoados, apagados. Cristo colocou-se em nosso lugar, pagou o preço da morte por nossos pecados e satisfez completamente as exigências de Deus. O sacrifício de Jesus traz o perdão, a redenção e a real liberdade de que nós precisamos. Porque antes nós estávamos escravizados. Agora, em Cristo, Ele nos traz a real libertação. O ponto de número 2, as teologias modernas. Olha como isso aqui é grave. Teologia do pecado social. Aqui fica claro a deturpação do ensino bíblico sobre o pecado quando se quer resolver com ações sociais promovidas pelo homem, pela sociedade. Sabemos que isso é impossível. A causa real do pecado é o homem ter se afastado e desobedecido a Deus, ter se rebelado contra Deus, e não o fato da pobreza, das injustiças sociais, uns têm muito, outros têm nada, a chamada desigualdade social. Isso é uma grave deturpação do que a Bíblia trata sobre o pecado da raça humana. Mateus 23, 28 diz: exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus condenou os líderes religiosos que tinham uma bela aparência externa de piedade, mas no seu interior havia ganância e podridão. A limpeza verdadeira vem do nosso interior, vem lá do coração e se reflete na nossa fala, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. A teologia da libertação. Nesse campo entram aqui as ideias comunistas de Karl Marx, que promove trazer ao homem escravizado pela sociedade uma plena liberdade. No Brasil, um grande promotor dessa ideia foi, nos anos 70, foi Leonardo Boff.
Na ideia dele e de outros revolucionários, o ensino bíblico sobre a questão do pecado não deve ser o único recurso para se ajustar ao ser humano, mas sim as ações sociais para libertar o homem da opressão exercida pela injustiça social, pela injustiça econômica e também cultural. Com pesar, estamos vendo a proliferação dessas ideias invadindo até mesmo muitas igrejas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo sabia das lutas que o povo sofria por servir a Deus, pois ele mesmo era um exemplo disso. Mas deixa claro o fato de que por Jesus ter vencido a morte, podemos ter a esperança da vida eterna. Filipenses 3,20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todo cristão verdadeiro gozará dos privilégios da cidadania celestial, por pertencer a Cristo e viver fiel a Ele e a sua palavra, sem se deixar corromper pelos falsos ensinos. Eu gostaria apenas de fazer um comentário aqui, essa questão social, que todas as igrejas cristãs, normalmente, elas são movidas pelo amor de Cristo a trabalhar na área social. Nós aqui mesmo, na Assembleia de Deus em Londrina, nós temos um projeto social chamado Projeto Lucas, que atende uma determinada região daqui da cidade, bem carente, atendendo crianças, atendendo com consultório dentário e outras atuações na área social, socorrendo aquela população. Então nós temos, movidos pelo amor de Cristo, essa paixão de realizar a obra social também. Nenhuma igreja deixa isso de lado, porque o amor de Cristo nos move a ajudar o nosso próximo, a ajudar os necessitados. E o ponto terceiro é o liberalismo teológico. Aqui se trava uma verdadeira batalha na tentativa de desvalorizar os princípios bíblicos como sendo infalíveis, inerrantes e inspirados. Olha que coisa venenosa. Aqui volta-se para as ideias marxistas para a transformação da sociedade. É um combate aberto em uma oposição ferrenha às doutrinas bíblicas que falam sobre o pecado. Quando lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão quem não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E o texto continua, né? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, a historinhas. Queridos irmãos, é ou não é o retrato vivo do que nós estamos contemplando em nossos dias? Estejamos alertas, como Paulo recomenda a Timóteo nesse texto. E o último ponto que fala sobre a normalização do pecado. Crise ética e moral. A nossa revista deixa bem claro esses dois conceitos, está bem definido aí. E como cristãos, como viver de maneira ética com aquilo que nós cremos? De acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, o viver do cristão é um viver de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Ser santo em toda a vossa maneira de viver. Mas o que a nossa sociedade prega é totalmente o inverso do ensino bíblico. Romanos 12:2 alerta para não tomarmos a forma do mundo, mas renovar a nossa mente. 2 Timóteo capítulo 3 traz uma lista de como são os homens dos tempos chamados trabalhosos. Homens soberbos,
homens blasfemos, homens cruéis, e a lista se estende. Até mesmo o profeta Abacuque sabia, né, ele sofria vendo a sociedade da sua época, a época que ele vivia, sendo totalmente deteriorada pelo pecado. Está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Então, quando a ética e a moral bíblica são afrontados, tudo passa a ser encarado como normal. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz que o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, como aceitar o direito ao aborto, que é uma das coisas que estamos vendo sendo propagada? O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, 19, é claríssimo e muito chamativo. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo, não pertence a nós mesmos, somos do Senhor, pertencemos a Ele. Aleluia! A imoralidade sexual. O desvio doutrinário favorece que toda imoralidade venha a florescer. Se sou o dono da minha vida, do meu corpo, não há freios para mim. Eu faço o que bem entender com o meu corpo, com a minha vida. Romanos 12, 2 ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm, e que não deixarei me dominar por nenhuma. Quantas pessoas dominadas pelo álcool, pelas drogas, pela perversão sexual e que têm colhido a destruição nos seus próprios corpos? A dessacralização da vida. Essa questão é muito grave. De acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Deus permite que sejamos participantes da natureza divina com a finalidade de nos afastar do pecado e viver para o Senhor. Efésios 5, 29 diz que nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Tito 3, de 3 a 5, diz que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos desobedientes, insensatos, vivendo em malícia, em inveja, em ódio, mas agora, segundo a sua misericórdia, nos salvou e nós fomos regenerados. É vida nova, livre da miséria que o pecado trouxe. Então, irmãos, vejam que essa é uma lição, ela traz muita reflexão com essa questão. Para nós é muito conhecida essa questão do pecado, mas hoje o risco é muito grande, porque essas filosofias e essas ideias são perniciosas. E, de repente, se nós não temos esse embasamento bíblico, que a escola dominical vem nos favorecer e os nossos estudos particulares, nós podemos escorregar. E quando você vê, você está dominado por essas ideias totalmente mundanas. A conclusão diz o seguinte: a relativização do pecado, o que restringe a solução de pautas sociais, em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, como eu falei aos irmãos, né? Todas as igrejas que nós conhecemos, todas trabalham na área social intensamente. O mal primário a ser combatido é o pecado, que ele é inerente à natureza humana, está lá, embutido. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, contra o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Prezados irmãos, desejamos a vocês uma excelente aula. Sempre dizemos aqui que nós usamos como recurso bibliográfico as Bíblias de estudo, também algumas revistas, né, da EBD, as mais antigas, e sempre estamos tentando melhorar as nossas aulas.
Que Deus abençoe a todos.